Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, amada igreja. Quero convidar os amados a abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 18, verso 19. Abra sua Bíblia, não vai ser projetado, tá bom? Use seus dispositivos móveis, Bíblia em papel, Bíblia digital. Provérbios 18, verso 19. Estranharam a minha voz aí, estou me recuperando de uma gripe. Estava lá em São Paulo. Atibaia, para quem conhece lá, o clima é frio. Apesar de não ter sentido frio, mas a diferença de temperatura e as palavras do pastor Helder Cardim, né, Eric? Abaixaram a minha imunidade. Abaixaram a minha imunidade. Voltei muito cansado, né? Muito cansado. Ô, glória. O homem é fora da curva. Vamos lá. Provérbios 18, verso 19, vai dizer assim: o irmão ofendido, obrigado, minha irmã, é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Verso 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Senhor, em nome de Jesus, essa mensagem, uma das mais difíceis, Senhor, que está aqui no meu coração para passar para a tua igreja. Te peço graça, Senhor, para entrarmos nesse assunto. Não temos a menor pretensão de achar que após essa palavra a gente vai acertar tudo na nossa vida. Não temos. Mas precisamos da tua graça, Senhor, para sermos aperfeiçoados, Senhor. Para corrigir coisas que talvez a gente não dava tanta atenção. Ou talvez por causa de uma mentalidade errada, a gente não conseguia alcançar o devido conhecimento. Após essa mensagem, Senhor, que ninguém se sinta aqui assim, mal, no sentido de, puxa, e agora? Que ninguém se sinta desesperado após a pregação dessa mensagem. Mas que essa mensagem produza uma profunda reflexão no nosso coração. Porque se queremos ter Cristo formado em nós, essa palavra é muito importante para isso. Porque nós estamos diante da palavra. Cristo é o Verbo encarnado. Mas quantas vezes não damos atenção para aquilo que falamos? Não entendemos o peso das palavras, Senhor. Que ao final dessa mensagem a gente possa entender o peso daquilo que um membro tão pequeno ele provoca, Senhor, na vida das pessoas, daqueles que escutam, daquele do qual nós falamos e na nossa própria vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, vamos falar de um assunto aqui muito difícil. Você já está vendo essa língua aí com esse negócio pegando fogo. Bem ilustrativo, tá? Perguntaram para mim se eu ia bater nas mães. Não vou bater em ninguém, gente. Hoje é o dia das mães, mas me fizeram essa pergunta. Se eu ia bater nas mães. Não vou bater em ninguém. Não vou. E ali não é uma mulher porque representa a mãe. Pelo amor de Deus, tá bom? Aquilo ali foi a Iá que fez, aquela imagem ali. E talvez seja a mulher, porque tem uma boca mais bonita. Botar um homem de boca feia ali não ia ficar agradável. Tá bom? Mas o intuito ali não é a boca em si, mas é o fogo
que está sob a língua e o estrago que isso causa na nossa comunidade. Antes de passar os slides, eu vou até ler outros textos da Bíblia com você, para poder fundamentar tudo aquilo que vai ser dito, para que você não fique aqui, sim, o pastor está inventando tudo isso, ou tudo isso é coisa de A ou B. Não, não é bíblico. É uma construção bíblica. É porque a gente fica mais lá em Tiago. O pastor José pregou muito sobre isso, né, pastor José? Tiago 3, sobre a língua. E eu vou fazer uma abordagem não tanto em Tiago 3, mas eu vou migrar para o Antigo Testamento. Porque quando Tiago ele fala da língua, ele fala de uma mentalidade o quê? Judaica. Ele fala do Antigo Testamento, de tudo aquilo que eles que estavam ali já sabiam como funcionava. Então existia todo um sistema por trás. Quando Tiago fala sobre a língua, ali em Tiago 3, não é um assunto novo. Tiago falou, nossa Tiago, a gente não sabia disso, sabe? Não, pelo contrário, eles sabiam muito bem. Talvez, público grego, porque Tiago não fala só a judeus, talvez o público grego não soubesse disso. Até porque a carta de Tiago, ele não é propriamente para uma igreja específica, mas é para os cristãos que estão dispersos. E estava havendo muita contenda entre os cristãos naquela época, e talvez achou-se necessário Tiago trazer a lembrança aí desse assunto que é tão importante. Gente, a gente precisa entender uma coisa. A nossa mentalidade grega, ela acaba dificultando a gente um pouquinho de perceber ou de se aprofundar em alguns textos bíblicos e de entender algumas coisas que deveríamos entender naturalmente. Não digo aqui que se faz necessário ter uma mentalidade hebraica para que a gente entenda as Escrituras. Não estou dizendo isso. Porque se fosse assim, a Bíblia não seria um livro universal que abrangesse as culturas do mundo inteiro, certo? Agora, já que estamos buscando maturidade, o pastor Mauro menciona muito sobre isso, temos uma visão, temos um propósito de uma igreja batista silvestre mais madura. E quando a gente pensa em maturidade, a gente pensa em que Cristo seja formado em nós. Se eu perguntar para você nessa manhã, em que estágio está essa formação de Cristo em você? Será que já é possível ver Cristo através da sua vida? Porque esse processo de formação de Cristo em nós é um processo tal que vai chegar um momento que eu vou olhar para você e não vou enxergar mais você. Eu vou enxergar Cristo. Sei que isso é utópico no sentido de alcançarmos isso enquanto estivermos aqui. Porque ainda habitamos num corpo de carne. Todavia, a gente precisa entender que esse é o nosso alvo como cristão, e nós conversávamos sobre isso na EBD. Sobre Cristo ser formado em nós. E quando eu penso em Cristo ser formado em mim, eu tenho que entender que Cristo tem uma boca, não tem? Cristo fala. Cristo fala. E como ele fala? Como ele usa as palavras? Eu tenho que fazer essa comparação porque ele é o meu modelo. Ele é o meu norte. O meu modelo não é o meu irmão do lado que está com a vida cristã meia cambeque, meio barro, meio tijolo. Não, o meu modelo é Cristo. O meu modelo é Cristo, certo? Apesar de que temos irmãos no qual nós nos referenciamos. Mas são irmãos que já estão um passo à frente na caminhada. Como o apóstolo Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que você teria condição de dizer essa palavra para o seu irmão? Irmão, vem comigo, me imita, assim como eu sou imitador de Cristo. Você teria essa capacidade? Ah, pastor, esse era o apóstolo Paulo, um ser humano como eu e você. A gente, às vezes, professa uma falsa humildade, que beira a mediocridade, sabe? Eu não tenho nem pretensão de ser igual ao apóstolo Paulo. Não, você não tem que ser igual ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo. Mas eu tenho que me parecer com o apóstolo Paulo no que diz respeito àquilo que ele ensina na palavra, no que diz respeito ao que é parecer com Cristo. Isso aí não é exclusividade do apóstolo Paulo. Isso é para toda a igreja.
Só que tem um problema. O problema é que a gente, quando pensa em ser transformado à imagem de Jesus, a gente parte da premissa do individualismo. O que tem se tornado a igreja hoje? A igreja tem se tornado a reunião dos individuais. É uma reunião de pessoas totalmente individualistas, aonde eu me envolvo com você até que seu problema não interfira na minha vida. Na verdade, eu até estabeleço até onde a sua vida interfere na minha. E aí você pode alegar vários motivos para isso: medo, receio, julgamento da outra pessoa. Mas perceba que esse tipo de pensar atrapalha o nosso relacionamento como família. Atrapalha. Nós fazemos parte de uma aliança. Nós louvamos aqui na ceia: aliança no Senhor eu tenho com você. Mas se você parar para pensar no nosso dia a dia, quão pouca é essa aliança. Quão pouca é essa aliança. Então isso nos atrapalha. E esse tipo de relacionamento distante que temos uns com os outros, que muitas vezes pensamos que é um relacionamento de proximidade, mas não é, faz com que a gente tenha a ousadia e a facilidade de falar mal do nosso irmão. Já que ele não faz parte mesmo do meu vínculo, sabe? E nem vai ficar sabendo, a gente malha mesmo. Depois que eu passei a me debruçar sobre esse assunto, eu comecei a abrir os meus olhos mais para o Lashon Hará, que é a língua má. É um termo judaico, mas nem por isso deixa de ser verdadeiro, ou nós cristãos não podemos usá-lo, porque é uma teologia construída em cima de textos bíblicos, não é especulação. Há muitas coisas que teologicamente nós construímos que não está na Bíblia tintim por tintim, mas através dos textos bíblicos nós fazemos uma construção teológica. Teologia sistemática está aí para isso. A trindade, por exemplo, é uma palavra que você não encontra na Bíblia, trindade, que foi criada por Tertuliano. Todavia, você vê trindade em diversos textos bíblicos. Então não é uma especulação. Da mesma forma, esse assunto é uma construção teológica judaica, através de textos do Antigo Testamento. Mas nem por isso eu não posso usá-la, porque ao usá-la eu fortaleço e demais aquilo que Tiago fala no capítulo 3 sobre a língua. Fortalece demais, me traz luz, me traz profundidade. Então o propósito dessa mensagem é que você saia daqui com uma mente aberta, com uma consciência despertada para o estrago que a sua boca faz na aliança, na nossa comunhão. Deus opera por meio da comunhão dos seus filhos. O Espírito Santo não opera na divisão. O Espírito Santo não opera no disse-me-disse, no partidarismo. O Espírito Santo ele opera na unidade da igreja. E você pode estar sendo, e eu posso estar sendo, um instrumento de divisão sem perceber. Sabe por que sem perceber? Porque a forma como você entende o que é dividir é diferente da mentalidade bíblica. E o propósito hoje é aprofundar um pouquinho mais essa mentalidade, para que você veja que as suas palavras não estão tão inocentes assim. Já viu aquela pessoa que fala: vim te contar uma coisa, pastor José? Não é fofoca, é só, sabe, eu só estou reportando as informações. Tem muito repórter, sabe, no nosso meio. Repórter, CNN Gospel, que vai reportar, mas é verdade, tá, pastor? Não é mentira não, eu estava lá, eu vi. E quem disse que essa sua verdade não está destruindo a vida da outra pessoa? Quem disse porque é verdade te dá o direito de contar e difamar a outra pessoa? O que o pastor José, e no caso ele é pastor, até poderia ter algo a ver, mas o que o Lucas tem a ver
com essa história, com essa verdade que eu estou contando para ele agora? Nenhuma. Que responsabilidade o Lucas tem com essa verdade que eu acabei de falar? Nenhuma. Mas porque eu sou próximo do Lucas, eu quero contar o babado. Então, crente que vive de babado está pecando. E você vai ver isso. Isso se chama mexerico, mexeriqueiro. Isso é abominável aos olhos do Senhor, porque destrói a aliança. Esse babado que eu acabei de trazer para o Lucas, eu contaminei o Lucas de uma coisa que está acontecendo com outra pessoa. Eu me contamino, eu contamino o Lucas e contamino a reputação da outra pessoa. Nós temos que preservar a imagem da pessoa que erra. Entenda preservar a imagem da pessoa que erra, não como ocultar o pecado da pessoa que erra. Mas e qual é o meu propósito de falar com ele? É Ibope. O meu propósito é trazer uma notícia fresquinha, porque a gente vive de notícias fresquinhas sobre a vida da outra pessoa. É agradável falar do erro. Diz que não é, meu irmão. É agradável falar do erro da outra pessoa. Dá uma sensação de é ele, mas não sou eu. Então, com que motivação eu fui até ele conversar com isso? Eu estou preocupado com a restauração dessa pessoa? Eu estou preocupado com a saúde espiritual dessa pessoa? Não. Eu só quero falar. Quanto mais você vive no ócio, sem fazer nada, mais mal das pessoas você vai falar. E eu percebi isso no meu trabalho. Café da manhã, só falando mal dos outros. No almoço, só falando mal dos outros. No setor, só falando mal dos outros. A gente brinca no trabalho que é o tal do cenário. Vou te contar um cenário. Sabe o que aconteceu com fulano? Não quero saber. Não tenho gerência nenhuma nisso. Você só vai me contaminar com essa informação em relação ao fulano. Mas é verdade, cara, é verdade. Eu sei que é verdade. Mas eu tenho que me preocupar que do outro lado existe um ser, a imagem e semelhança de Deus. Você já pensou nisso? Mesmo que é uma imagem corrompida, mas é um ser segundo a imagem e semelhança de Deus. Vamos seguir alguns textos, só para fundamentar. Não precisa abrir. Provérbios capítulo 6, verso 16, fala assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Qual é a 7ª? Aliás, a 6ª, testemunha falsa que profere mentiras. E qual é a 7ª? O que semeia contenda entre os... Qual que Deus abomina? É a 7ª. Então as outras tá tranquilo? Não. Isso é a mentalidade grega atuando na tua cabeça aí, em sistematizar as coisas. Judeu não pensa assim. Judeu, ele sabe, tudo isso aqui é pecado. Tudo isso aqui é pecado. Mas ele entende que alguns pecados são mais danosos. Por quê? Porque os pecados mais danosos, eles interferem na aliança entre os irmãos. Eles ferem o shalom, que você pensa pela mentalidade grega, que é só paz. Estou em paz, irmão. Estou em shalom. Shalom, na mentalidade hebraica, é a unidade entre os irmãos da aliança. Então tudo que fere essa unidade, tudo que fere essa aliança, é o rompimento do shalom, da paz entre os irmãos. Mais um texto, Levítico 19:16: não andarás como mexeriqueiro, palavra hebraica que tem vários sentidos, mas aqui é tipo o comerciante de informações. Entre o teu povo não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Verso 17: não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, por causa dele não sofrerás pecado. A gente vai entrar um pouquinho mais profundo nesse texto aqui. Mas o que ele está dizendo de maneira bem superficial é o seguinte: não fica
jogando conversinha fiada do erro do teu irmão para as outras pessoas. O teu papel, se você ama o seu irmão, é ir até ele, conversar com ele e corrigi-lo no amor. Não é corrigi-lo igual um religioso farisaico, não. É no amor, é na misericórdia, é você cuidar do teu irmão. Sabe para quê? Para que você não seja condenado pelo erro dele. Isso aqui é a expressão: não te ponha no sangue do teu irmão. Teu irmão está derramando sangue. Você está vendo? Não é para você ir de mexeriqueiro contando para o pessoal o que está acontecendo. Isso não é amar, isso é odiar o seu irmão. O oposto do ódio é a não correção. Aliás, é a correção. O oposto do ódio é a correção. Hebreus 12 diz o quê? Que o nosso Deus corrige a todos aquele que ama. Amar e corrigir estão intimamente ligados. Mas você não tem, nem eu, temos uma dificuldade imensa de pensar na aliança. E aí, com algumas coisas eu não quero me envolver, eu sou seletivo. Isso aí com o Marco eu não vou me envolver não, sabe? Mas eu estou vendo que o Marco está derramando sangue, está fazendo coisa errada. E aí eu, falar com o Marco, o que ele vai pensar de mim, né? Não vou falar não. Aí tu fala, aí o Marco reage mal, um exemplo, tá, Marco? Marco reage mal. Aí você viu só, não era para ter falado. Olha o clima que vai ficar agora na igreja por causa... Viu como a gente pensa errado? Se ele reagiu mal, o pecado dele foi exposto. E você que tem responsabilidade sobre a vida do teu irmão, você vai agir na vida dele com sabedoria, com misericórdia, sendo o instrumento de Deus para a vida do irmão. Mas você vai sair ofendido, ofendida, porque ele reagiu mal. Nem me ouviu. Duas crianças se relacionando. Aqui tentou corrigir, aqui está errando. Mais um texto bíblico. Provérbios 11, 13 diz: o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Aí você, com a mentalidade grega, vai dizer assim: pastor, esse texto aí, tá estranho, porque eu vou então esconder o pecado das pessoas? Não é isso. É tratar com o erro das pessoas com responsabilidade, com sabedoria, não é isso, Marco? Com sabedoria, para que a aliança, a comunidade cresça em saúde. Vamos, antes de avançar, Bernardo, segura aí, tá? Lashon hará, gente, é a língua má. É a língua má. É falar mal da pessoa, mesmo que seja verdade. Você vai perceber que tudo está em torno do coração, da intenção do coração. Eu percebo que os crentes gostam muito de regras. É aqui, não é aqui, é ali, não é aqui. Mas se você é guiado pelo Espírito, você age por princípios. Então você tem que ter o discernimento se você está sendo responsável naquilo que você está falando, ou se você apenas está trazendo uma informação sem nenhuma responsabilidade para pessoas que não têm nada a ver com a história. Poder da língua, a capacidade inerente da fala de construir ou destruir, trazendo bênção ou maldição diretamente ao destino. Alguns crentes, quando leem esse versículo aqui de Provérbios 18, 19, até o 21 ali, quando fala sobre o poder da língua, de morte ou vida, acha que isso é um poder místico. Não é nada místico, não é. O hebreu, ele não cria que a palavra era mágica, não é isso. Mas ele acredita que a palavra carrega o coração. E a palavra, ela tem poder para transformar ambiente. Por isso que Tiago fala: um membro tão pequeno e bota fogo em tudo. Transformou o ambiente. Então a nossa palavra é esse sentido de poder que o judeu entende em relação à palavra, de transformação do ambiente, tanto para a vida quanto para a morte.
A nossa boca é para, como diz Efésios 4, é para promover edificação. O que eu estou falando promove ou não promove edificação? Destrói ou constrói? A gente não para pensar nisso. A gente sai falando. Sabe o que eu vi ontem, pastor Mauro? Um irmão passou lá na padaria. Pronto, começa. Aí começa. Mercador de informação. Por que eu estou contando isso para ele? Estou preocupado com aquela pessoa ou não estou preocupado? Quero apenas trazer uma mera informação ou quero ser bênção na vida da outra pessoa? Pastor Bernardo. E aí nós temos uma coisa que dificulta a gente. A forma que a gente pensa. Atrapalha um pouquinho. Na mentalidade grega, palavras são só palavras, ideias. Olha aí o Platão aí. Olha aí o Aristóteles aí. Nós somos de cultura, gente, romana e grega, onde palavras, ideias não interfere. Interfere? Claro que interfere. Porque o grego, ele pensa foco na informação. Mas a mentalidade bíblica é o propósito. Por que eu estou falando isso? Por quê? Por quê? Em Efésios 4, 29, ele vai falar uma palavrinha muito importante, que é a edificação. Ato de construir, fortalecer e encorajar os outros através de palavras, em contraste com uma fala destrutiva. Vai, Bernardo. E aí eu quero que você entenda que as suas palavras, elas governam você. Como eu disse, palavras não são só palavras. Palavras expressam o que está no seu coração. Num aconselhamento bíblico, a gente faz algumas perguntas específicas que faz aquele que está sendo aconselhado revelar a intenção do coração. Porque no aconselhamento bíblico eu não estou interessado em pastorear problema. Eu estou interessado em pastorear a pessoa que está na minha frente. E essa pessoa tem um coração. Tem um coração. Então, o que ela fala tem um peso muito grande, porque revela coisas, modo de pensar, lente de enxergar a vida que precisa ser trabalhada. A boca revela nosso governo interior. O fogo não respeita limites depois que se espalha. Gente, o Lashon Hará, ele é tão danoso, porque quando eu falo, exemplo, estou mirando aqui no Lucas, né? Quando eu falo do Lucas para o Marco, eu estou destruindo a reputação do Lucas, mesmo que seja verdade, que ele fez. Lashon Hará é comparado a você pegar um travesseiro cheio de pena e jogar em cima do prédio. Para você recuperar o dano, às vezes é irrecuperável. Porque você tem que correr atrás de cada peninha daquela que está voando. E o vento leva. Aí o Lucas foi embora da igreja, não tem mais contato com o Lucas. Aí eu tenho que ir atrás do Lucas, me acertar com o Marco, me acertar com o Lucas, me acertar com fulano. Aí começa, gente. O dano que isso dá na aliança. Por isso é que esse pecado, ele é tão danoso, sabe? Pequeno, a língua como fogo, mas possui um poder imenso, destrutivo, capaz de corromper todo ser. Vai, Bernardo, mais um. E aí, não se estranhe com as palavras ali que estão em hebraico, tá, gente? Mas isso é uma construção teológica hebraica. E eu estou pegando essa construção para aprofundar esse assunto com vocês, tá bom? A mentalidade ali de Levítico, essa teologia da língua má, ela é dividida para que você consiga entender os campos de atuação aonde a nossa língua pode estar atuando de forma danosa e você não percebe. Nós aqui entendemos que a fofoca, ela é danosa, pelo menos a maioria pensa assim que eu converso, é só danosa quando eu estou contando uma calúnia de alguém. É o caluniador. Estou inventando uma mentira de alguém.
Só que o negócio é muito mais profundo. E eu vou te mostrar agora como é que esse pecado destrói a nossa aliança e o nosso convívio, tá? E lembrando uma coisa, enquanto eu for prosseguindo na construção da mensagem, vai começar a surgir um pensamento no seu coração do tipo assim: ah, pastor, então não posso falar mais nada. Então não posso reagir a mais nada. Então eu tenho que ver e ficar calado. Esse automaticamente é o pensamento oposto. Não é ver e ficar calado. Não temos que ocultar o pecado no sentido de ser negligente. Agora, a maneira como eu vou agir com responsabilidade, eu tenho que pensar, enquanto eu ajo, o cuidado com a imagem daquela pessoa. E isso envolve para quem eu falo, como eu falo, em qual momento eu falo. Salomão, isso eu aprendi agora no mestrado com o Helder, buzinou no meu ouvido. O sábio tem que viver a vida com propósito. E quem tem propósito sabe discernir o modo e o tempo. Você tem um propósito, é ajudar o irmão? É legítimo? Não está querendo fazer fofoquinha, aparecer, se mostrar? Não, não é isso. Não é isso. Então você vai saber o modo como você faz isso, e você vai saber o tempo que você faz isso, para que você não venha destruir a imagem do seu irmão e contaminar a família de Deus. Porque quando você vem até a mim e eu não tenho nada a ver com essa situação, você acabou de gerar em mim um pensamento, por mais que eu não perceba, mas eu já vou olhar para o fulano de uma forma diferente. É igual quando a gente vai ler as escrituras. Existe leitura, pessoal do seminário aí, leitura isenta das escrituras? Isenta, 100% isenta? Não. A gente tenta fazer uma leitura isenta daquilo que eu penso, mas não tem 100% isento. Então aquilo que você fala me contamina, sabe? E aí, nós temos 4 tipos de atuação dessa língua má. Primeiro, você já sabe, é a mentira fabricada que destrói, é o mot sem ra. Não vou entrar no termo hebraico, mas traduzindo ali é calúnia, tá bom? Isso aí você já sabe. Você vai ver isso lá em Êxodo 23:1. Isso aí é o falso boato com intenção de denegrir, certo? Mentiroso, mentiroso. Eu tenho o lashon hará. Lashon hará por si só é uma verdade, mas nem tudo que é verdade precisa ser dito. É uma verdade com o intuito de denegrir a imagem da outra pessoa. É uma verdade sem responsabilidade, tá bom? Então, Provérbios 11:13 vai falar sobre isso. A verdade usada covardemente como arma, difamação baseada em fatos, mas com intenção prejudicial. Esses dois de baixo começam a ser mais sutis. Com os exemplos eu acredito que vocês vão clarear mais. Tem vários exemplos aqui, tá bom? É o rechilut, que é o leve trás. Esse é o que o judeu entende como mexeriqueiro. É um mercador de informação. Ele pega daqui e leva para lá, pega de lá e leva para cá, pega daqui e leva para lá. Ele está semeando contenda entre irmãos, por mais que ele por si só não tenha esse entendimento, mas ele está semeando contenda. Você é assim? Provérbios 26:20. Sem lenha o fogo se apaga. Deixa eu pegar essa passagem aqui em Provérbios 26:20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. E eu tenho aqui o último, que é o mais sutil de todos. Esse aqui a gente comete de montão. A gente não quer fazer a fofoca, mas a fofoca está aqui, na pontinha da língua. Esse é o avek lashon hará, é a insinuação. Rapaz, você não sabe quem é que está no meio de vocês lá, hein? Ó, poeira, ó. Aí você que me ouviu, quem? Quem é? Conta pra mim. Vou contar não, sei de nada. Pronto, joguei a poeira. Joguei a poeira.
Ah, não sei não, hein? Aquele irmão, tô sentindo alguma coisa. Tem alguma coisa que eu não sei. Ó, poeira. Poeira diabólica na vida das pessoas. Insinuação e suspeita disfarçada. Meias verdades que separam amigos. A língua não precisa mentir para destruir. Que você entenda isso essa manhã. A língua, ela não precisa mentir para destruir. Você destrói com a verdade. Você destrói com o erro da outra pessoa. Exposição ao pecado não é a destruição da imagem do pecador. A gente quer pisotear no outro, expor. A gente não quer só expor o pecado. A gente quer expor o outro. Hoje na internet tem várias pessoas que vivem disso. Não é de apologética, defesa da fé. Porque defender a fé é uma coisa. Pode ter uma pessoa na internet pregando mentira, inventando um monte de coisa que é danosa à igreja. Então tem vários pastores hoje, teólogos, que se levantam para falar. Mas gente, se você segue uma pessoa assim, tenha o discernimento para ver o seguinte: essa pessoa está realmente preocupada com o reino, ou essa pessoa realmente está fazendo do erro da outra pessoa um palco para ganhar seguidores e likes na internet? Porque você pode estar incentivando um pastor, um líder ou alguém famoso, sabe, que está cometendo lashon hará, que não tem nenhuma responsabilidade naquilo que ele fala. O intuito dele não é ajudar ninguém, ele quer viver daquilo ali. Então cuidado, tá bom? Só um alerta aí em quem acompanha pessoas pela internet. Vai, Bernardo. E aí, ó, primeiro, lashon hará. Eu viro para a pessoa e falo pro outro, pro coleguinha, né? Coleguinha, rapaz, o Zezinho, ele é muito difícil de se lidar, sabia? Muito difícil. Sabia disso? Que ele é muito difícil de se lidar? Pastor, que pecado há nisso? É denegrindo a imagem da outra pessoa. Por que você está dizendo isso, que ele é muito difícil de se lidar? Qual a responsabilidade que a outra pessoa tem em ouvir isso? A gente vai manchando a imagem. Se eu não conheço o Zezinho, eu já sei a partir de agora que o Zezinho é o quê? Muito difícil de se lidar. E eu não tive nenhuma experiência com o Zezinho para chegar a essa conclusão, pastor Mauro. E aí quando eu encontrar com o Zezinho, o que eu vou lembrar? Que ele é muito difícil de se lidar. E aí o meu relacionamento com ele já fica o quê? Puf, blindado. Inocente, né? Não é não. Não é inocente. Eu já fiz isso? Já fiz muito. Aquele irmão é difícil. É difícil, Senhor. A gente bota até uma roupa espiritual. Mas que Deus tenha misericórdia. Mas que Deus tenha misericórdia. Ele é instável emocionalmente. Esse líder não é confiável. Fulano já caiu nessa área antes. De novo? Caiu de novo nisso? Esse casal vive brigando. Aí a pessoa que não conhece nem o casal ouviu. Vive brigando. Tu sabe? Ah não, foi o pastor Alexandre que falou que eles vivem brigando, tá? Só estou reproduzindo o que o pastor Alexandre falou. Rechilute, mercador de informação, mexeriqueiro. Percebeu como é que as coisas vão contaminando igual um vírus o coração das pessoas? Talvez você tenha uma imagem minha aqui, que é uma imagem de um irmão que você está andando aí que fala mal de mim. Você nem me conhece. Nem me conhece. Esse meu jeito assim mais intenso, pastor Alexandre é não sei o quê. Pastor Alexandre é machista. Você me conhece? As pessoas são machistas? Não me conhece. Então a gente vai, né? Pastor Alexandre é um herege. Será mesmo que eu sou herege? Ou será que é você que tem falta de conhecimento bíblico? Entende?
Então a gente, mas por que você está dizendo isso? Porque você ouviu de alguém. Você ouviu de alguém, cara. Deixou. No quartel a gente tem um ditado que é até chulo, sabe? A pessoa engravida as informações pelo que ouve. Pelo que ouve. Passa mais um, Bernardo. Essa é a poeira, ó. Só insinuação. Melhor nem falar, hein? Melhor nem falar. Tem coisa aí que você não sabe, hein? Cuidado. Depois você vai entender. Fique esperto com aquela pessoa ali, hein? Fique esperto com ele. Se eu te contar, você não acreditaria. Há pessoas que fazem maldade no nosso meio? Sim. Talvez você está aí sentado, pastor, preciso avisar aquela pessoa, que aquela outra pessoa é ruim. Será que o seu coração é realmente com o intuito de avisar aquela outra pessoa? Você já foi até aquela outra pessoa conversar com ela? Não, isso não é papel meu. Não é não? Não é seu. Não é seu? Engraçado que a Bíblia ela não difere esses papéis aqui. Levítico 19, 17 não difere papel. Não difere, né? Não tem nenhuma diferença desse papel. Levítico 19, 17. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Isso aqui é só para pastor? Só para líder? Só o líder que vai lá conversar com o irmão? Só o líder que vai lá ajudar o irmão? É só para o líder isso? Não é, gente. Para todos nós. Eu sei que o assunto pode estar batendo meio torto no seu coração, mas permita que o Espírito conduza você. E se após a mensagem você falar assim, pastor, caramba, foi demais. Permita que o Espírito fale no seu coração. Como isso é danoso no nosso meio. Pode passar mais um, Bernardo. Olha o rechilute aí, o leve trás. Fulano falou isso de você. Você sabe o que disseram. Estão comentando o seu nome. Só para você saber, tá? É uma reportagem. Eu sou um repórter bíblico, sabe? Só para você saber. Por que só para eu saber? Um dia trouxeram uma informação para mim, que estavam falando de mim. Para quê? Entende? Para quê? O que isso vai me ajudar? Não, para o senhor se precaver da próxima vez que encontrar aquelas pessoas. Gente do céu, me precaver. O meu amor agora é baseado no medo do que a outra pessoa vai fazer por mim. Somos muito bloqueados, sabe? Muito melindroso da minha reputação, da minha imagem, do que vão fazer por mim. Se você me trair ou falar mal de mim, eu tenho que revelar Cristo para você. Não tenho que me sentir ofendido. Eu tenho que revelar Cristo para você. Quem que você revela quando alguém faz mal para você? Quando alguém fala mal de você? Porque se você está muito preocupado com o que falam de você, você vai agir sempre na base do medo. E isso vai impedir com que a gente se ame. Porque você nunca vai se abrir. Mais um, Bernardo. Monte sem raia, a calúnia, né? Isso aqui todo mundo já sabe. Isso é errado e ponto final. Não vou nem ficar preso aqui. Vai, Bernardo. E aí temos uma que é famosa, né? A fofoca com roupa espiritual. Fofoca com roupa espiritual. Vamos orar pela fulana. O casamento dela tá um caos, hein? Vamos orar, Alexandre, pela ciclana? Você não sabe, cara. O casamento dela tá destruído, cara. Pronto, já te contaminei. Tu nem conhecia a fulana. Nem sabia quem ela era. Você já vai olhar para o casamento dos dois quando chegar na igreja? Já. Tá lá. Aquele casal ali que o pastor falou que não está... É aquele casal ali que o pastor falou que não está bem. Vamos orar por ele. Roupa espiritual em cima da língua má. Não estou preocupado com a reputação do outro, sabe, gente? Tem um casal brigando, não sai contando para todo mundo, não. Espalhando para todo mundo, não. Fala para quem tem a responsabilidade de ajudar. Procure a liderança. Procure a própria pessoa, se possível for. Às vezes nem sempre é possível. Procure quem tem a responsabilidade para fazer. Mas não fica falando no corredor. Está sabendo? Isso é muito ruim, gente.
Aí, ó, falso discernimento acontece muito na igreja. Sinto um espírito estranho naquela pessoa. Sente o quê, meu irmão? Olha que eu acredito nas manifestações espirituais. Mas espera aí, calma. Não é porque eu estou percebendo alguma coisa que eu tenho que virar para o lado e falar. Eu acabei de contaminar outra pessoa de um pastor que está aqui pregando. Sinto alguma coisa naquele pastor. Aí eu viro para o lado e falo. Pronto, lashon hará. Contaminei a pessoa que está aqui em cima. Destruí a reputação dela, contaminei os seus ouvidos e me contaminei. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Mateus 6:1 fala sobre aquelas orações que são feitas em praça pública para que os fariseus fossem vistos. Lembram dessa história? Eles faziam orações em praça pública para ser visto pelos homens. A dinâmica do lashon hará é a mesma. É uma dinâmica de eu querer aparecer, de eu querer mostrar que estou atento às coisas que estão acontecendo na igreja, que eu estou espiritual, sabe? É uma forma disso. E eu acabo destruindo a imagem das pessoas. Pode passar, Bernardo. Pedido de oração. Vamos orar. O casamento dela está um caos. Ore por ele, está com um problema sério. A situação está feia. Entenda que isso às vezes é num lugar que não tem nada a ver com nada a ver. Está numa rodinha, ali na cantina, conversando. Ó, tá sabendo? Rapaz, o que aconteceu? Casal fulano de tal tá brigando, não sei o que, não sei o que. Ó, vamos orar por ele, tá, pessoal? Interceda aí na sua casa, vamos orar pelo irmão. Será que o seu coração é esse mesmo? Essas pessoas têm responsabilidade sobre isso? Qual foi a sua preocupação com a imagem da outra pessoa? Está feio em que sentido, meu irmão? Entende? Talvez possa estar soando estranho, gente, mas isso destrói a nossa comunhão. Percebe que muito do que a gente pensa da outra pessoa tem a ver daquilo que eu escuto, do que falam sobre ela? A gente vai um envenenando o outro. Daqui a pouco, eu já me admirei de sentar com pessoas. Meu irmão, quem é que te disse que esse sou eu? Mas é a construção que a pessoa vai fazendo em cima do lashon hará, da língua má, em que um vai comentando com o outro, um vai transmitindo a sua percepção errada do outro e dá esse estrago todo no nosso meio. Aí a gente vem para cá, levanta a mão, e aí foi o vídeo que eu postei do pastor agora no grupo da igreja, que muitas vezes as nossas reuniões são as reuniões dos hipócritas, porque está um levantando a mão com o outro, pro outro, e ninguém ama ninguém, ninguém quer ajudar ninguém, um com receio do outro, um pensando mal do outro, e você não conhece seu irmão. Isso é muito sério, gente. E essa mensagem aqui, ela abre o nosso entendimento, porque se a gente quer ser família mesmo, de verdade, a gente precisa passar por esse assunto. Tem feridas que a gente não quer tocar, sabe? Mas essa ferida a gente tem que mexer e botar o dedo dentro dela e balançar. Porque é isso que faz pessoas irem embora das igrejas. É isso que faz pessoas meterem o pé, gente, ir embora, desistir de ministério, abandonar a igreja. E ela vai inventar um motivo mais banal para você. Mais banal. Mas ela está ferida. Porque malharam a pessoa de tudo quanto é jeito, sem misericórdia, sem amor, sem cuidado. Entende? Mais um, Bernardo. Sinto discernimento, sinto algo estranho nele, tem algo que não bate, meu discernimento não falha, tem coisa ali, não sei explicar, mas... Pode passar, mais um. E aí, ó, entenda isso em nome de Jesus. Palavras formam percepções, percepções formam suspeitas, suspeitas quebram a comunhão. É isso que eu tenho explicado para vocês. Estou nisso aqui, gente. Ninguém daqui escapa, ninguém, ninguém, gente, ninguém. Provérbios 10:19, na multidão de palavras não falta transgressão. Tiago 3:8, a língua está cheia de peçonha mortal. Olha lá, ó, não é falando mais, é só uma observação, com gente que não tem nada a ver com nada a ver. Mais um, Bernardo.
E aí isso chega aonde? Dentro de casa. Acaba o culto. Esse culto foi uma porcaria. Essa pessoa pregou mal pra caramba. E não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quem é que está ouvindo? Os filhos. Os filhos. Gente, eu não sou contra senso crítico não, tá? Pode subir uma pessoa aqui, abrir o texto bíblico e não falar lé com cré. Pode. Não é porque ela abriu a Bíblia, que ela leu a palavra de Deus, que ela vai falar a coisa certa da Bíblia. Não, ela pode não falar lé com cré. Interpretar tudo errado, tal. Não estou falando de diferença de opinião não, tá? Porque a Bíblia está cheia de diferenças teológicas. Mas pode. Se eu vejo algo que está ruim na igreja, como é que eu reajo? Eu procuro quem tem responsabilidade. Se eu acho que está ruim, eu procuro quem tem responsabilidade sobre tal coisa. Mas se eu chego em casa e fico malhando, falando, pastor Alexandre pregou lá o Lashon Hará, pastor Alexandre, não gostei, é o herege, e que não sei o quê, 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 os seus filhos vão estar ouvindo isso. Você está contaminando a formação espiritual dos seus filhos. Pastor Jairo Cáceres, da Igreja Batista Pedras Brancas, em São Paulo, ele e o filho dele deu um testemunho do pai que eu achei muito bonito. Eles sempre se reuniam ao redor da mesa para comer. E o filho falou assim: meu pai nunca falou mal de nenhum irmão aqui na mesa. Será que poderíamos dizer a mesma coisa? E aí, pais criticam líderes na frente dos filhos, análise de culto no almoço de domingo, o resultado, filhos cínicos e desconfiados. Repito, não estou dizendo que não tem que ter análise, porque se não tiver análise, a gente não melhora. O que eu estou dizendo é como isso é feito. Sem responsabilidade pela vida do outro. No altar do sacrifício, do tabernáculo, onde eram feitas as ofertas, o mesmo lugar onde era feita a oferta da culpa, do pecado, era a mesma posição do altar que era feita a oferta de gratidão. Para a pessoa que está do lado de fora não soubesse se a pessoa que estava ali oferecendo estava agradecendo ou estava pedindo perdão a Deus. Deus preserva a imagem da pessoa. Não é porque ela erra que ela tem que ser pisoteada por nós. Ela precisa ser amada. O erro precisa ser tratado. O pecado precisa ser exposto. Mas eu não tenho que pisotear a imagem dessa pessoa e contaminar essa pessoa com toda a congregação. Não posso. Pessoas que não deveriam nem estar sabendo disso. E daqui a pouco a pessoa está me tratando mal, eu nem sei por quê. Porque ela ouviu um lalala de outra pessoa sobre mim. Isso quebra a comunhão. Mais um, Bernardo? Estou acabando. Comentário inocente. Só estou comentando. Não é fofoca, é verdade. Só estou te alertando. Não estou te julgando, mas é só uma observação. Pode passar. E aí, chegamos na igreja. O louvor era melhor antes. Depois que fulano assumiu, caiu tudo. Ele não tem unção. Esse ministério não vai para frente. É assim que se resolve as coisas? Se está ruim, é assim que se resolve as coisas? Sabe qual é o problema? Você não quer resolver. Eu não quero resolver. A gente só quer falar. Porque para resolver precisa se expor. E aí está um bom filtro do Lashon Hará. Se você não tem coragem de falar em público aquilo que você fala no oculto, isso aí é Lashon Hará. Tem coragem? Repete em público o que tu repetiu no ouvidinho do irmão. Tenho coragem, pastor. Repito, falo, brigo por isso aqui, vou e tenho que falar. Aí você vê em que coração você está. Responsabilidade ou só difamar, sabe? Romanos 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os.
Se algo está ruim na igreja, eu me apresento com a solução. Qual é a solução? Está ruim. Tá, mas qual é a solução? Ó, o pastor está aqui. Qual é a solução? Está ruim. Pastor Mauro, eu tenho uma solução para isso aqui. Nos dê ideia. PGM está ruim? Está ruim PGM? Ah, fala comigo. Pastor, está ruim. Queria que melhorasse. Vem falar comigo. Não fala com o teu coleguinha do PGM, não. Se está ruim, fala comigo. Eu tenho senso crítico. Eu vou ouvir. Eu vou levar para Deus. Quantas ideias pessoas já me deram? Pastor, poderia ser feito melhor assim. Pô, legal. Legal. Pastor, você não está vendo isso não? E não estava não. Fala, pô. Fala comigo. Mas não. Você não quer falar. Você quer falar com um colega. Aí você difama a imagem do líder para o colega. Tá? Mais um. E aí, gente, aí isso que acontece, ó. Estamos batendo nisso já há algum tempo, ó. O Tsarate, ó. Que é a exposição daquilo que eu faço no oculto. E aí temos uma passagem em Números 12, 10, a lepra de Miriam. Miriam chamou o irmão dela, o Arão, para falar mal de Moisés. Por quê? Porque Moisés era casado com uma mulher cuxita. Aí os sábios ficam tentando diferenciar ou entender se eles estavam falando de Zípora ou se Moisés tinha um novo casamento. A visão majoritária dessa passagem é que eles estavam falando de Zípora. Mas o assunto nem era a Zípora. A questão da Miriam nem era a Zípora. Era a inveja do irmão. Porque o questionamento logo em seguida, o Senhor vem na coluna e fala com eles. E aí o Senhor revela o que estava no coração deles. Eles estavam preocupados com a liderança do irmão. Deus só fala por Moisés, não fala com a gente não? Mas você perceba que todo o assunto começou com o questionamento da mulher de Moisés. O Lashon Hará é sempre assim, ou na maioria das vezes é assim. Ele envolve uma inveja por trás. Às vezes você está falando mal do irmão, mas na verdade você está com inveja dele, do que Deus faz na vida dele, através dele. Era você que queria estar no lugar dele. Mas aí você, numa reação humana, acaba falando mal da pessoa e o motivo nem é esse. Aí o que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa. E aí a lepra, naquele caso, é a exposição do que está em oculto. Então, se você quer contaminar a aliança, se você está destruindo o shalom da comunidade, Deus vai e envia uma praga para que você viva isolado, para que você aprenda que aquilo que você fala destrói a comunidade. Aí a Miriam ficou 7 dias isolada. Moisés foi interceder por ela. Aí o Senhor, não, ela vai ficar 7 dias lá de fora. É uma escolinha. Aí o pessoal ficou acampado 7 dias esperando Miriam se recuperar para depois seguir viagem. Boca, o pecado oculto. Corpo, a exposição divina. Ambiente, o isolamento pedagógico. Quem usa a língua para separar pessoas precisa aprender o quê? O peso espiritual da separação. Pastor, sou tão sozinho. Quem sabe, não vou dizer que esse é o motivo, mas quem sabe o motivo da sua solidão é porque você não controla a sua língua. Mais um, Bernardo, acabando, gente. Se você não der palco, o Lashon Hará acaba. Você pode falar assim, pastor, eu não sou o mercador, o rechilute, eu não cometo a vec Lashon Hará, a poeira má. Pastor, eu não cometo a calúnia, o mote sem rá. Pastor, eu não cometo o Lashon Hará, que é falar a verdade dos outros como fofoca. Eu não faço isso, pastor. Mas você dá o que para a pessoa? O ouvido. Você acha que pelo simples fato de você dar o ouvido para essa pessoa falar, você está inocente? Quem fala precisa do outro para ouvir. Então quem fica em silêncio também é culpado. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua má. Inclinar os ouvidos. O ouvinte silencioso é o combustível da língua má. Sem ouvinte, não tem Lashon Hará. Começou a falar mal de alguém, do pastor Mauro, da Elaine, na rodinha. Crente se reuniu para comer cachorro quente. Aí começou a falar do ministério da igreja. Olha só, olha lá. Começou o Lashon Hará. Aí entrou o papo, pastor Alexandre, pastor Mauro, pastor José, fulano, liderança. Opa, gente, vamos parar por aqui. Não compete esses assuntos aqui no nosso meio. Vamos falar coisas que edificam a nossa vida. Vamos falar da palavra. Esses problemas têm
tudo um momento certo, um lugar certo, uma hora certa. Lembra o propósito do sábio? Propósito, modo e tempo de se resolver qualquer coisa. Existe um local para isso. Aí você ali, acaba, cessa o papo ali ruim e a gente volta a falar aquilo que é para edificação. Estão compreendendo isso, gente? Estou falando uma teologia muito difícil, gente, para vocês. Estou percebendo uns olhares assim meio perdidos, sabe? Como se eu estivesse falando algo tão absurdo para você. Ou você pode estar espantado do tipo assim, pastor, eu faço isso toda hora e nem sabia. Se for isso, gente, tá bom, tá legal. Porque hoje você vai sair daqui com um pensamento diferente, para corrigir, para começar a observar aonde o Lashon Hará ele acontece na nossa vida, na nossa casa, tá bom? Mais um, Bernardo. Amor é responsabilidade. Você pode pensar assim, pastor, então eu tenho que ficar em silêncio, não posso ficar tá preocupado demais com a imagem da pessoa, então eu não vou corrigir ninguém. Não vai, claro que vai. Em vez de falar mal da pessoa, você vai até a pessoa. Mateus 18, se você vê um irmão pecar, qual o procedimento? Fala para mim. Irmão está pecando, qual o procedimento? Vai até ele. Sozinho, conversa com ele, irmão, com amor, com misericórdia. Tenho visto, irmão, que você está errando, está falhando, mas aí você não quer. É igual a pessoa que tem uma pessoa doente em casa. Pensa uma pessoa doente com uma ferida grandona. Se você vai cuidar daquela pessoa, tu tem que ser exposto à ferida, meter a mão na ferida, se sujar com a ferida. Mas sabe o que a gente faz? A gente pega o celular, bate a foto da ferida e vai lá fora contar que a pessoa está doente. Isso é cuidado? Não é, gente. É denegrir a imagem da pessoa. Quem cuida, se preocupa. E aí, não vou entrar muito, o tempo já estourou, são 11h30. Eu quero que você entenda que nossa responsabilidade é ajudar as pessoas. Termo hebraico ali, toshechá lá, que é correção. É falar com a pessoa, tratar o erro, buscar restauração, ou buscar quem possa resolver, sabe? A ação, o erro público pode e deve ser corrigido, sim, pode. Mateus 18 fala sobre isso. Se a pessoa foi lá, não resolveu, foi a outra, não resolveu, leva à igreja, não resolveu, diz o quê? Considera-o como publicano e pecador. Mas perceba que houve uma graduação, primeiro pensando na preservação da imagem daquela pessoa, até acontecer a exposição pública. É isso. Então assim, pensa direitinho, Lashon Hará, fala da pessoa, expõe o erro, constrói plateia, destrói reputação por esporte. Mais um, Bernardo, acabando. E aí, filtro da fala. É necessário? Agora é assim agora, vai sair daqui. Veio uma informação, repórter gospel, veio uma informação na sua cabeça de alguém, passa pelo filtro. É necessário? Não. É necessário. Protege alguém se eu falar isso? Não, destrói. Evita um dano concreto? Eu faria isso se a pessoa estivesse aqui? Na frente dela, falaria para ela? A minha motivação, estou falando com tristeza ou com empolgação? Já viu alguém te contando uma fofoca? A pessoa vem empolgada, não vem? Vou te contar um babado dos brabo, não é assim? Claro que é assim. Vai dizer que não é? A empolgação revela um coração doente. Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, amável, de boa fama, tem uma relação gigante lá. Nisso, pensai. A minha boca é para construir, é para ajudar, é para construir, é para sarar. Não é para acabar de quebrar. Vai, Bernardo. E aí, ninguém sai inocente. Todos já usamos a verdade como arma. Todos já confundimos fofoca com desabafo. O peso espiritual da língua não poupa ninguém. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós aqui, pode avançar, Bernardo, todos nós aqui já usamos a língua para alguma coisa ruim. E finalizando,
Eu gosto muito dessa passagem. Isaías capítulo 6. Quando ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele tem a visão do Senhor e ele se encanta com aquilo que ele está vendo. O que é que ele fala? Ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de pés impuros. Não. Eu sou um homem de mãos impuras. Não. Eu sou um homem de cabelos impuros. Não. Eu sou um homem de lábios impuros. E eu vi o Senhor. Ele acusa o pecado dele na língua, na boca. E aí vem um anjo, né? Um serafim, não é isso? E aí ele vai lá, pega o fogo e purifica a nossa língua. Isso é algo para a gente entender que tem o nosso esforço, tem a nossa disciplina, tem o nosso cuidado, tem tudo isso. Mas se não for o Senhor operando em nós, a gente não vai conseguir. É por isso que a gente precisa da graça de Deus, se lançar diante do Senhor e falar: Senhor, purifica os meus lábios. Hoje eu entendo o quão destrutivo eu fui, Senhor, ao falar do meu irmão. Mas hoje eu me arrependo. E que a minha boca agora, em vez de destruir, sirva para construir, porque eu faço parte de uma família, porque eu tenho uma aliança com meus irmãos, e que eu seja um construtor, Pai, e não um destruidor. Que membro tão pequeno como o de Tiago, mas incendeia uma floresta inteira. Vai, Bernardo, fechando. Depois dessa mensagem, você não vai apenas pensar 2 vezes antes de falar, você vai começar a perguntar: que coração está querendo falar através da sua boca? Qual é o coração? Qual é o coração? Lucas 6,45. Da abundância do coração fala a boca. Vamos ficar de pé e orar. Eu passo para o pastor Mauro. Pastor, não entendi essa mensagem. Achei muito rigorosa. Desse jeito, pastor, não vai sobrar ninguém. Realmente não sobra não, tá, gente? Quem pensou que sobra alguém aí? Não sobra ninguém, gente. É a graça de Deus na nossa vida. Não é para sobrar ninguém mesmo. Você acha que era para sobrar alguém? Você acha que você está aqui pelos seus esforços? Não é para sobrar ninguém. Mas a gente abaixou o padrão de Deus, para a gente se sentir mais confortável em servi-lo com os nossos próprios pecados. Sabe por que essa pregação está te incomodando? Porque eu subi o sarrafo. Igual daquele pessoal que pula do salto com vara. O sarrafo de Deus é inatingível. Eu subi o sarrafo para você hoje na sua casa botar a sua cara no chão e falar assim: Senhor, eu não tenho condição. Se você fizer isso, o Senhor do céu vai dizer: entendeu agora. Agora ele entendeu. Agora ele entendeu. Senhor, muito obrigado, Pai. Que teu Espírito venha falar mais no nosso coração. Não tenho nenhuma pretensão, Senhor, de sair daqui com tudo isso resolvido na nossa vida. Que a gente possa sair daqui com a consciência do quão danoso é a nossa fala no processo de amadurecimento da comunidade. E como nós destruímos a paz do Senhor em nós, através daquilo que falamos do nosso irmão. Que possamos agora ter responsabilidade. E se não é para falar nada, que possamos saber usar o silêncio. A gente sempre tem que falar alguma coisa. Mas na maioria das vezes não é preciso ser dito nada. Coloque em nós, Pai, esse senso de responsabilidade. Esse senso, essa visão, Pai, para entender o meu papel dentro do corpo, dentro da igreja, para que possamos crescer como família, um amando o outro, um crescendo com o outro, um ajudando o outro, um se relacionando com o outro, em nome de Jesus. Amém e amém, pastor Mauro. Vai poder sentar.